Bom dia, que a graça maravilhosa do nosso Deus continue sendo derramada abundantemente em nossas vidas. Mais um dia que o Senhor nos concede pela sua graça e pela sua bondade. Em Isaías 52, os versículos 6 e 7 nos diz: Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu que estás nos céus e és presente em nossas vidas, nós te louvamos por esse dia. Te louvamos pela Tua presença santa em nossas vidas. Te louvamos por essa intimidade que temos contigo. E queremos nesse momento nos quedar aos Teus santos pés para suplicar o perdão pelos nossos pecados, reconhecendo o quanto somos falhos, o quanto necessitamos do Teu perdão. Ó Senhor, continua com as Tuas misericórdias sobre nós. Continua, Senhor Jesus, nos esvaziando de tudo aquilo que fere a Tua santidade, de tudo aquilo que não nos edifica, e nos preenche cada vez mais com o Teu Santo Espírito. Que a Tua graça transborde em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, Te servir, Te adorar em espírito e em verdade. Ó Senhor, nos ajuda na nossa caminhada cristã. Usa-nos como instrumento para levar, para proclamar a Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, que está empenhado em proclamar a Tua santa palavra, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que só Te conhecem de ouvir falar. Ó Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor Jesus, usando a cada um, que cada um, meu Deus, possa testemunhar, possa proclamar as boas novas. Ó Deus amado, nesse momento, nós Te louvamos pela vida de cada ouvinte. Que o Senhor continue suprindo as suas necessidades. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando de cada um. E que a Tua palavra, ó Deus, que será exposta nesse momento, que ela venha preencher cada necessidade espiritual, que venha fortalecer, e que cada um que ouvir possa ser tocado e que haja, meu Deus, diferença, que essa palavra faça diferença em suas vidas. Nós oramos com os nossos corações gratos pela Tua bondade e pelo Teu amor para com cada um de nós. Abençoa-nos, pois,
Em nome de Jesus. Amém. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra, e em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus, Jesus. Diga o nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus.
graça e a paz do Senhor estejam com todos os ouvintes desse precioso programa que dia após dia tem tratado, tem falado da palavra do Senhor, tem edificado vidas e que nós possamos sempre estar nesse caminho de oração, de louvor, de gratidão, de estudo da palavra do Senhor e que nós possamos estar crescendo em conhecimento, graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens, que nós não venhamos a nos acomodar com os confortos desse mundo. E a palavra do Senhor nos fala lá no início do Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 4, estarei lendo até o versículo 8, fala assim: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Preparação, meus irmãos, é esse o tema. Quando nós olhamos para a palavra evangelho, uma boa tradução é a que diz que o evangelho é uma boa notícia, mas é boas novas, né? Nos tempos antigos, tratava-se de uma proclamação, um anúncio, normalmente da parte do rei ou de algum nobre, e era sempre voltada ao povo. O público era o povo. Nessa leitura bíblica, o aviso de João Batista, não é a respeito de um rei qualquer. O aviso de João é a respeito de alguém que está acima de toda autoridade, de todo reinado. É um anúncio a respeito sobre o próprio Filho de Deus, que está acima de qualquer autoridade que a gente possa imaginar. Quando uma autoridade planeja uma visita, é comum enviar um precursor para fazer os preparativos, as acomodações, o trajeto, as comidas, tudo vai ficando preparado. Tudo precisa ficar perfeito para a chegada do ilustre visitante. Isso pode incluir até consertar estradas, e normalmente esse precursor precisa ser alguém com autoridade também para fazer as mudanças necessárias. Mas ele jamais será mais importante do que o rei, do que a própria autoridade que representa o rei. Quando o verdadeiro visitante chega, o precursor sai de cena. Ele sai de cena. Por quê? Porque o ator principal do processo, do cenário, é o rei. Quando nós olhamos para a leitura bíblica de hoje, essa leitura que a gente acabou de ler em Marcos, do capítulo 1, versículo 4 até o 8, João Batista foi enviado para preparar o caminho de Jesus. E isso já havia sido anunciado muito tempo antes, lá no livro do profeta Isaías, quando o profeta fala: voz que clama no deserto. E a sua mensagem é no versículo que fala que preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Quando nós olhamos isso, esse versículo está lá aqui em Marcos 1, 3. Voz que clama do deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Abram caminho para o Senhor.
Estaria João fazendo um apelo às autoridades para arrumarem as estradas, talvez emburacados? Ou estaria falando ele de aprontar hospedagens para fazer uma boa comida que serviria a Jesus e a sua comitiva? Não, ele não estava se referindo a isso. Quando João o Batista fala, se preparem, vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O João Batista está falando a nós, a todos aqueles que necessitam de atenção e também de mudança de vida. Ele está falando, preparem a si mesmos. O nosso coração, o coração do ser humano é pior do que o deserto onde João habitava, porque o nosso coração é cheio de obstáculos. Nosso coração é cheio de caminhos irregulares, cheio de buracos. É um lugar inóspito, é um lugar complicado de se habitar. A mensagem era: arrependam-se, pois o reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está próximo em algumas traduções. Abram as suas mentes e os seus corações para Ele, e abram as suas mentes e os seus corações para o que Ele tem a dizer. Se preparem, abram seus corações. A voz que clama no deserto, a voz que clama no deserto fala: preparem os corações, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. No versículo 2 o Senhor fala: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, se referindo a João Batista. A mensagem de João Batista foi muito contundente, ela foi poderosa, que muitos vinham confessando a sua desobediência a Deus e, consequentemente, eram batizados. E Jesus virá novamente. Por isso, essa mensagem continua sendo muito atual nos nossos dias. Arrependam-se, pois só assim é possível ser reconciliado com Deus e aproximar-se dele. Só assim, só através do arrependimento, só através da confissão do pecado, só através da mudança de vida é que nós vamos ter relacionamentos perfeitos, bons com o Senhor, relacionamentos dignos com o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos ouvem nesse dia, ainda dá tempo para fazer isso. Enquanto estamos nessa vida, ainda temos tempo de nos entregar ao Senhor. Ainda temos tempo de endireitar as veredas erradas da nossa vida, de nos prepararmos para aquele dia onde teremos um encontro com o Senhor. Prepare-se para a vinda do Senhor. E essa preparação começa com arrependimento e confissão de pecados. Que essa palavra, esse encorajamento, ele possa vir ao nosso encontro, que nós possamos estar pensando sobre o que temos feito, como temos agido, e que nós não deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor tem todos os dias nos dado a oportunidade de reconciliação com Ele. O enviado, o precursor já veio, já anunciou a vinda do Rei, do Senhor dos Senhores. Jesus já reina, Jesus já governa sobre toda a terra, sobre todo o universo. E nós devemos sempre buscar essa presença maravilhosa. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia excelente na sua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ó Deus, continua, Senhor Jesus, nos ajudando a esperar confiante em Ti, tendo ânimo e fortificando-se o nosso coração, pois o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Continua, Senhor Jesus, com a Tua mão sobre os nossos amados ouvintes e que o Senhor nos abençoe nesse dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém.